para sempre adorar o Senhor Jesus, adorar o Rei, aquele que venceu, foi para a cruz, depois foi levado para o sepulcro, mas de lá saiu, vivo, ressurreto e vive para todo sempre. Glória a Deus, como é bom adorar este Deus verdadeiro, este Deus santo, este Deus que nos salvou. Queridos irmãos em Cristo, para os que chegaram depois da leitura oficial do culto, lemos o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 ao 26, uma leitura conhecida de todos. O texto é muito conhecido porque trata a respeito da escolha de Matias. Quero dar um tema à mensagem de hoje, que é Matias, a sucessão apostólica e a nossa chamada. Matias, a sucessão apostólica e a nossa chamada. Com certeza, o Espírito Santo tem algo especial para nós, como sempre tem nos entregado. Rogo as orações dos irmãos para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ministrar e que também o seu coração, sua mente esteja preocupada em entender o que vamos ministrar aqui. Esqueça-se dos problemas lá fora, concentre-se na palavra, esteja em plena sintonia. Sabe quando você liga o rádio e fica sintonizando ali na frequência correta para você ouvir aquela rádio que você quer ouvir? Então fique na frequência aí, podemos dizer assim, força de expressão do Espírito Santo, para você aprender bastante aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Como introdução, queridos irmãos em Cristo, eu gostaria de dizer que até hoje é muito discutível a escolha de Matias. É muito discutível pelo fato de seu nome ser mencionado apenas uma única vez após ele ter sido escolhido. Na verdade, o texto de Atos, capítulo 1, verso 23, menciona seu nome e depois, no versículo 26, depois não aparece mais o nome de Matias. Então, muita gente questiona o fato, discute essa questão. Merecia realmente Matias ser designado, ser denominado como o 12º apóstolo? Então, isso é muito discutível. Alguns chegam até a alegar que foi precipitada a escolha de Matias para preencher, não é, ali o lugar de Judas Iscariote. Será que isso está correto? Não é? Será que foi algo precipitado? Foi uma precipitação dos discípulos, particularmente de Pedro, escolher alguém no lugar de Judas? Foi algo precipitável? Será? Então, ao longo desse estudo, nós precisaremos responder os seguintes questionamentos. É frequente, os irmãos já estão se acostumando, eu sempre trago alguns questionamentos a respeito do tema, já antevendo o que nós vamos ministrar, para despertar em você um interesse maior, para você ficar aí e me emprestar o ouvido para você ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Alguns questionamentos aqui, serei breve em mencioná-lo. Primeiro, por que foi necessário que outra pessoa ocupasse o lugar de Judas? Segundo, qual o texto bíblico que Pedro citou, né? Que ele citou para dar assim uma justificativa para se escolher alguém no lugar de Judas? Que texto das Escrituras ele usou? Terceiro, se Jesus havia partido, tinha ido já para a glória, como poderia escolher um novo apóstolo? Como poderia um discípulo escolher um novo apóstolo se Jesus foi quem antes já tinha escolhido e agora ele foi para o céu? Como os discípulos poderiam agora escolher o 12º apóstolo? Quarto, em que momento os discípulos de Jesus passaram da condição de discípulos para apóstolos? Em que momento? Quinto, quais os critérios estabelecidos pela igreja primitiva para alguém ser aceito como apóstolo? Quais os critérios? Havia sim critérios. Se os irmãos atentaram bem para a leitura do texto, foi lido anteriormente, devem ter percebido os critérios. Sexto, se os discípulos oraram para a escolha, como justificar o fato de terem lançado sós? Se eles oraram,
Como justificar que eles lançaram sortes para Deus escolher? Não oraram? Sétimo, quais evidências no Novo Testamento mostram, amados, que Matias teve um importante papel como apóstolo, ou no seu apostolado? Que é evidência? Será que há evidência na Bíblia que realmente Matias cumpriu seu papel como apóstolo? Oitavo, como poderia Paulo ser um apóstolo? Agora, pulando agora para Paulo, sai de Matias, agora já pensando em Paulo. Como poderia Paulo ser um apóstolo se não atendia os requisitos para o apostolado? É questionável hoje, alguns ainda questionam a questão: será que Paulo realmente era apóstolo mesmo? Alguns justificam, alguns pensam assim. E nono, de acordo com o critério estabelecido pela igreja primitiva, porque hoje não é correto, isso aqui é muito importante, e vou repetir inclusive a pergunta aqui, o questionamento, olha. De acordo com o critério estabelecido pela palavra de Deus, pela Bíblia, será que é correto alguém se autodenominar ou ser chamado de apóstolo hoje? É correto, de acordo com critérios bíblicos? E décimo e o último questionamento é: quem é o 12º apóstolo que tem o seu nome escrito nos muros da cidade, ou da nova cidade de Jerusalém? Quem é esse apóstolo? Porque a Bíblia menciona, vamos ler aqui o texto, e a cidade, a nova Jerusalém, os seus muros, consta ali os nomes dos 12 apóstolos. Quem é o 12º apóstolo? É Paulo? É Matias? Amém? Então peço aos irmãos que os irmãos fiquem atentos, porque esses e outros questionamentos serão respondidos ao longo dessa ministração. Fique atento aí, tá certo? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então ao nosso primeiro tópico. O grupo dos apóstolos é o tópico primeiro. Meus irmãos, de início eu quero dizer o seguinte: o que mais caracterizou a igreja nos seus primeiros dias foi a obediência. A obediência caracterizou a igreja desde os seus primeiros dias. A principal característica inicial da igreja foi a obediência. Por quê? Porque Jesus tinha instruído seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 4, Atos 1, verso 4. Se você quiser manter sua Bíblia aberta, eu agradeço, e o Espírito Santo também, e a sua alma vai agradecer. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto de Atos 1, verso 4. Veja como o Senhor Jesus havia falado com eles e recomendou que eles ficassem em Jerusalém. O texto de Atos 1, verso 4 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem de Jesus, viu, irmão? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de quem? De meu Pai, da qual lhes falei. Então os discípulos, eles, se você folhear sua Bíblia ainda nos textos anteriores, quando nós olhamos o texto de Atos capítulo 1, versículo 9, eu estava meditando nesse texto hoje e dias atrás também, ontem também. Um texto magnífico na palavra do Senhor. É o texto, eu vou ler o versículo 9, apesar de não estar aqui na programação do culto, porque o texto é a partir do versículo 12, mas eu gostaria que os irmãos olhassem para o versículo 9. Jesus está já quase partindo para a glória. Ele reúne os seus discípulos em cima de um monte, o monte das Oliveiras, e ele diz, o texto diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista dele. Jesus começou a desaparecer, subiu, os discípulos começaram a acompanhar Jesus subindo, até que, no versículo 10 diz: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Que visão gloriosa, né, irmão? Vendo Jesus subir para o céu e desaparecer. Os discípulos ficavam ansiosos, eles queriam pregar, dizer que Jesus ressuscitou, dizer que Jesus subiu para a glória. Eles tinham uma mensagem, Jesus já tinha ensinado a eles. Mas Jesus disse: vocês não é para começar a evangelizar agora, vocês vão ficar onde? Vocês vão lá para Jerusalém, vão ficar aguardando a promessa do Pai, para que sejam suas testemunhas. Você disse: pastor, mas o discípulo já tinha o Espírito Santo? Tinha o Espírito Santo, Jesus disse: recebeu o Espírito Santo. Só que a promessa dada pelo Pai foi um revestimento maior de poder.
Os discípulos só poderiam pregar o evangelho com a autoridade dada por Deus. E isso não é assunto de agora, é no capítulo seguinte, a partir do capítulo 2, mas eu estou já apresentando aqui os irmãos isso aqui. Então eles ficaram em obediência ao Senhor Jesus. Versículo 4 de Atos 1, Jesus recomenda que eles ficassem aonde? Qual a cidade? Jerusalém. Em Jerusalém, eles esperavam pela promessa do Pai. Será que eles obedeceram? Vejamos a obediência dos discípulos. Está no versículo 12 desse texto de Atos. O texto diz: então eles voltaram para Jerusalém. Eles saem do Monte das Oliveiras, vê Jesus subir para o céu, retornam. E o texto diz: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras. Foi de lá que Jesus partiu, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Na Bíblia dos irmãos aí, a maioria da Bíblia diz distância de um caminho de um sábado. A NVI já traz direto, mais ou menos 1 quilômetro, tá certo? Cerca de 1 quilômetro. Outras versões falam caminho de um sábado. Caminho de um sábado é porque os judeus eles estavam restritos a não fazer nenhum tipo de trabalho. O máximo que eles podiam caminhar no sábado era 1 quilômetro. Se passasse disso, estava em desobediência com a tradição judaica. Não que eles estivessem transgredindo a lei, mas a tradição judaica, né? A Bíblia não limitava qual a distância que um judeu deveria caminhar, mas isso foi uma tradição. Muito bem. Então ele retorna, aquele grupo retorna ali do Monte das Oliveiras em obediência ao Senhor. Já o versículo 13, que dá sequência, vai nos mostrar que a igreja do Senhor já estava se formando ali. Então aquele grupo desce do Monte das Oliveiras, ali um grupo já, podemos dizer, um pequeno grupo de discípulos que vai se juntar a outras pessoas, já formando um grupo maior. O versículo 13 diz, acompanhe: quando chegaram, eles saem do Monte das Oliveiras, entre Jerusalém, vão lá para esse local onde eles estavam ali reunidos. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro. Note aqui, Pedro, sempre que há uma lista de discípulos, Pedro encabeça a lista. Por quê? Porque ele era um dos principais discípulos de Jesus. Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote. Depois a gente explica isso aqui, quem é o Zelote, não agora, né? Eu já expliquei isso aí em algumas, não vou perder tempo aqui, porque tem muita coisa para passar para os irmãos. E Judas, filho de Tiago, né? Judas, filho de Tiago. Então, vejam que eles estavam ali reunidos. Por quê? Porque isso é extremamente importante, os irmãos estarem reunidos, estarem nos cultos, participando dos trabalhos da igreja. Não é verdade? Infelizmente é uma triste realidade que muita gente que aceita Jesus tem se desviado. Por quê? Porque aceita Jesus, mas não permanece na igreja, se afastam. Então, é mesmo que dizer, se afastou do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Qual é o corpo de Cristo? É a igreja, sim ou não? A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Eu não estou falando aqui das 4 paredes, são dos irmãos. Nós formamos a igreja, o corpo de Cristo, cuja cabeça é quem? É Ele, é Jesus. Então, é uma realidade. Muita gente aceita Jesus, chega até a se batizar, mas não permanece no grupo. Um certo pastor, certa vez, encontrou-se com um irmão, e essa pessoa tinha aceitado Jesus na igreja dele, e só que a pessoa não permaneceu. E aí ele então perguntou: mas irmão, você aceitou Jesus naquela congregação, mas faz muito tempo que eu não vejo o irmão. Aí o irmão foi dizer que não precisava se congregar. Não, eu faço o meu culto pessoal, eu não preciso de igreja, eu não preciso estar reunido com os irmãos. Quer dizer, veja como essa pessoa está totalmente equivocada, né? Eu não preciso de igreja, eu faço o meu culto privado. Aí o pastor, nessa ocasião, estava fazendo assim um fogo, ele ia fazer assim, assar alguma coisa, e o irmão estava presente. Aí o pastor, Deus deu essa sabedoria a ele, tinha uma ruma de carvão assim em brasa, ele foi e afastou aquela brasa de carvão, né? Fora, tirou lá do fogo. E aquela brasa, à medida que ele conversava com o irmão, aquela brasa foi esfriando, enquanto as outras ficavam aquecidas. Aí ele mostrou, está vendo aqui, ó, enquanto eu falava com você, essa brasa que eu tirei aqui do fogo esfriou.
Assim é o crente. Se não estiver perto do fogo, se não estiver no corpo, ele esfria, não é verdade? Não é? Então, experimente fazer isso. Vai ficar frio. É como, olha, irmão, na hora que nós estamos no culto, nós adoramos conjuntamente, junto com os irmãos, a gente glorifica junto, sentimos a presença de Deus, adoramos, glorificamos, dizemos amém, aleluia, sentimos a presença de Jesus. Isso é algo glorioso, todos nós juntos aqui, como os irmãos estão fazendo, todo mundo atento, ouvindo a palavra. Mas se a pessoa se retira desse grupo, vai ficar assim, à mercê do inimigo. O inimigo quer ver o crente triste, quer ver o crente sem adorar, quer ver o crente não ir para os cultos, se ausentar dos trabalhos, vai ficar frio. Porque ficando frio, espiritualmente falando, ele se torna o quê? Se torna um campo fértil para o inimigo trabalhar de novo na vida dele e destruir a vida. Por isso que é importante os irmãos se congregarem, né? Como disse Davi. Davi mostrou, era rei, mas Davi tinha prazer em ir para o templo. O Salmo 122, versículo 1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um rei, ó, um rei. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, na igreja é um lugar onde nós nos sentimos felizes, a gente se alegra, não é verdade? Se alegra. E o próprio salmista, no Salmo 84, verso 4, ele diz: como são felizes os que habitam em tua casa. Quer ser um crente feliz? Frequente os cultos, sinta a presença de Deus, deixe o Espírito Santo de Deus falar na sua vida, glorifique e exalte o nome do Senhor. Você às vezes está triste, amargurado, angustiado, desesperado, sem fé, sem esperança, mas às vezes uma simples palavra que sai daqui, o Espírito Santo vai lá no seu coração, lhe dá ânimo, fé, aí você, podemos dizer, recarrega as baterias espirituais e caminha aí mais um certo tempo, não é verdade? Glória a Deus. Carro sem combustível, irmão, não pega. Não pega, é como a gente, sem o combustível da palavra, sem o combustível do Espírito Santo da nossa vida, a gente não vai muito longe não, vai só no empurrão. Não tem gente que é assim, só vai no empurrão. Homem, vá para o culto, só falta pedir pelo amor de Deus, né? Então, como são felizes que habitam em tua casa, louva-te sem cessar, é o que diz o salmista, louva-te sem cessar. Quando nós estávamos no mundo, a gente ia para estádio de futebol, tinha gente que a gente vê na televisão, o povo passando horas e horas, passa até dias, arma até barraca para comprar o ingresso para ver o time de futebol jogar. Não é assim? Talvez alguém aqui deve ter feito isso, né? Mas agora nós somos de Jesus. Valorize o que você é, valorize esse Jesus maravilhoso, valorize estar na casa do Senhor. O salmista, ainda no Salmo 84, versículo 10, olha a expressão de alegria dele. Olha como ele diz: melhor é um dia nos teus átrios, melhor é um dia nos teus átrios, que é na casa do Senhor, do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ainda que ele não entre na igreja, mas só em ficar na porta, ele preferia ficar lá do que habitar nas tendas dos ímpios. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então o grupo de discípulos estavam ali reunidos com um propósito. E o propósito era buscar a promessa que Jesus prometeu. Eu pergunto: o que Jesus promete se cumpre? Você tem promessas de Jesus na sua vida? Você está guardando as promessas? Você crê nas promessas? Então tudo é no tempo. Tudo é no tempo de Deus. O versículo 14 vai mostrar o propósito pelo qual os discípulos estavam ali reunidos. Todos eles se reuniram, versículo 14, irmãos. Todos eles se reuniram sempre em oração. A oração é fundamental na vida do cristão. Eles estavam reunidos em oração. Claro que eles não passaram 24 horas orando. Não, ninguém vai fazer isso, nem Deus exige isso de nós, 24 horas orando intensamente. Não. Mas eu creio que ali havia momentos para a leitura da palavra, que não era a Bíblia, mas eles tinham o Antigo Testamento, não é? Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha aqui, Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, Jesus, de fato, tinha irmãos biológicos. Tinha irmão biológico. Se você quiser
anotar esse texto, anote. Irmão biológico, está em Mateus capítulo 13, verso 55. Mateus 13, verso 55. Se algum católico apostólico romano, irmão, me mostra o texto que diz isso aí. Aí você diz Mateus 13, 55. E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Esse Judas aqui não é o Judas Iscariote, não. Graças a Deus que não é, não. É Judas que também escreveu uma epístola, tá certo? Irmão de Jesus. Então Jesus tinha 4 irmãos homens e algumas irmãs também. Infelizmente o catolicismo romano, eles, para justificar a virgindade perpétua de Maria, diz que esse texto aqui, a palavra grega para irmãos também é para primos, né? Eles justificam, querem defender a virgindade de Maria perpetuamente. Aí diz, não, o texto certo é primos. Ora, vai entender como primo é irmão. Irmão é irmão. Amém? Glória a Deus. É interessante também aqui os irmãos atentarem bem com um detalhe. É que nesse versículo 14, quando nos mostra essa fala e com os seus irmãos, eu não sei se os irmãos já observaram, lendo a palavra do Senhor, é que os irmãos de Jesus, inicialmente, ou durante o ministério terreno de Jesus, eles não criam em Jesus. Os irmãos de Jesus só se converteram depois da ressurreição dele. O texto, se você quiser anotar, pastor, qual é o texto que diz que os irmãos de Jesus não criam nele? João, capítulo 7, versículo 5. Traga caneta e papel para você anotar essas informações, certo? O bom aluno, ele não chega na escola só com o ouvido, ele chega com o ouvido, com o coração, com os olhos, com a caneta e com o lápis para escrever, certo? Pois nem os seus irmãos criam nele, João 7, verso 5. Então, provavelmente, assim creem muitos dos comentaristas da palavra do Senhor, que os irmãos de Jesus só se converteram após a ressurreição dele. Inclusive, Paulo fala que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Sabia disso? Paulo escreveu, é verdade, varão. 1 Coríntios capítulo 15, versos 4 a 6. Eu vou ler esse texto aqui, né? Onde Paulo fala que 500 pessoas foram testemunhas da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 4 a 6, diz assim: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo que Jesus foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Verso 5: e apareceu a Pedro e depois aos 12. É o que Paulo está escrevendo. Verso 6: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos. Não foram só os discípulos que viram Jesus, mais de 500 pessoas viram Jesus. É uma pena que naquela época não tinha celular, né? Para filmar. Depois disso apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Eu só citei esse texto aqui para mostrar aos irmãos que é muito provável que Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu também para seus irmãos, porque Paulo mostra que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Então não estranhe o texto, nesse texto agora no versículo 14, ser mencionado lá no finalzinho que os irmãos de Jesus estão ali naquela lista, porque você leu anteriormente que vimos aqui em João que os irmãos de Jesus não criam nele, mas depois se converteram através da evidência da ressurreição. Glória a Deus. Meus irmãos, saindo do versículo 14, vamos um pouquinho mais para frente. Vamos ver aqui a importância do apóstolo Pedro, a liderança de Pedro. Eu falei aqui que Pedro, ele está sempre que tem uma lista dos discípulos, Pedro encabeça essa lista. E quando a gente chega no versículo 15, nós vamos perceber isso nitidamente. Então, havia um grupo, não só de discípulos, mas de outras pessoas que se juntou ou se juntaram aos discípulos. Vemos aqui a liderança de Pedro. O versículo 15 é bem claro quando diz: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Pedro aqui não estava batizado com o Espírito Santo, não. Ele ainda não tinha falado língua estranha, ainda não. Pedro ainda não estava revestido de poder. Revestimento de poder, nós veremos a partir do capítulo 2. Mas o que o texto diz? Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Então, naqueles dias,
Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Quantas pessoas agora estavam fazendo parte do grupo? Quantas? Cerca de 120 pessoas. Outras versões diz, compunha-se a assembleia, certo? Mas é a mesma coisa. Eu quero definir aqui, irmãos, isso é importante aqui nesse estudo, definir o termo discípulo e apóstolo, porque as pessoas às vezes fazem confusão, não é? Pastor, a hora é apóstolo, a hora é discípulo, como é que a gente entende esse negócio aí? Então eu vou explicar. O que significa discípulo? Discípulo é uma palavra grega, só para citar, que significa matatis, palavra grega. O que é que significa, pastor? Esse termo discípulo significa estudante. Discípulo é estudante, ou aprendiz, ou aluno, certo? Então, discípulo, aqui no Brasil, a gente só fala o aluno, né? O aluno, mas naquela época ele já não era discípulo, certo? Isto é, um aluno. Se ele era discípulo, havia alguém que ensinava, certo? Quem era que ensinava? O mestre. Então, Jesus era mestre, porque ele é mestre, mestre como professor. O mestre é o professor. Jesus era o professor de discípulos, certo? Agora, apóstolo, pastor. Agora eu quero saber apóstolo. Então, apóstolo é um embaixador comissionado por um rei ou um governante. Apóstolo é um embaixador comissionado por um rei ou por um governante. Jesus é rei? Jesus é rei? É, por isso que ele tem apóstolo. Então, o que acontecia? Esse apóstolo era dada ao quê? A autoridade para falar em nome de quem enviou. Por isso que os discípulos só passaram a ser apóstolos quando eles receberam a autoridade de Jesus para falar em nome de Jesus. Mas além deles terem a autoridade para pregar a respeito de Jesus e ensinar, eles receberam o quê? Poder. Porque Jesus sabia que muitos iriam se levantar contra a igreja do Senhor. As hostes do inimigo, o diabo e seus agentes, iam trabalhar contra o progresso da igreja. Mas Jesus deu poder, a autoridade aos seus discípulos. Então, Jesus, inicialmente, ele comissionou os seus 12 apóstolos, ou seus 12 emissários, ou seus 12 embaixadores. Se você ler Lucas capítulo 6, versículo 13, é muito claro, quando o texto diz assim, ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Até então eles eram estudantes. Os discípulos, entendam discípulos como estudantes, como aprendizes. Eles não aprenderam com Jesus? E Jesus tinha escola? Era escola itinerante. Não tinha lugar fixo. Jesus pregava andando, caminhando, sentado no barco, ou em cima de um monte. Jesus ensinava em qualquer lugar, certo? Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou, ou seja, deu o nome apóstolos. Foi Jesus que deu o nome apóstolos. Então, além disso, Jesus deu a ele o quê? A autoridade. Um rei, quando mandava o seu atalaia, o seu emissário, o rei não dava, a pessoa não falava em nome do rei. Destratar o emissário do rei era mesmo que xingar o rei, era mesmo que desrespeitar o rei. E ai daquele que fosse desrespeitar o rei, sim ou não? Cabeças iriam rolar, né? O negócio de rei assim, reis são povo assim decidido. Jesus também, ele mostrou aos seus discípulos que quem recebesse ele estava recebendo o próprio Pai, e quem rejeitasse ele estava rejeitando o próprio Pai. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 40. Aí ele vem e diz assim, quem recebe vocês, recebe a mim. Por quê? Não é embaixadores? É como embaixador do país. O embaixador do Brasil dos Estados Unidos, ele representa o quê? O Brasil dos Estados Unidos, certo? Então o discípulo, o apóstolo, ele representa Jesus. Aí Jesus diz, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Quem foi que enviou Jesus? Foi Deus? Então, se a pessoa recebe o apóstolo, é a mesma coisa, está recebendo o próprio Deus, porque foi Deus que deu esta missão a Cristo e Cristo a seus apóstolos. Agora, o que disse Pedro no neste versículo que nós vamos ler a partir de agora, que é o versículo 16? Nós veremos que Pedro, ele foi orientado, foi uma orientação do Espírito Santo, não foi algo assim emocional. Tem gente que às vezes fala na esfera das emoções. Às vezes Deus nem mandou ele dizer, mas ele diz ali como se fosse Deus. Eu creio que essa orientação aqui de Pedro para se escolher o novo apóstolo
não foi do partir do campo emocional de Pedro, mas ele, através do Espírito Santo na sua vida, que ele já tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus trabalhando na sua vida, o levou a isso, não é? Mesmo porque as coisas de Deus se discernem o quê? Espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O versículo 16 diz, e diz, olha o que Pedro diz, e diz, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia, ou seja, foi aquele que dedurou Jesus, foi quem apontou Jesus, aos que prenderam Jesus. Então, Pedro entendeu perfeitamente que havia uma escritura no Antigo Testamento que mostrava que Jesus seria traído, apesar de não citar o nome de Judas, mas ele entendeu que esse papel era o papel de Judas, que serviu de guia para prender Jesus. Aí o versículo 17 prossegue, ele foi contado como um dos nossos, isto é, Jesus deu a oportunidade para Pedro se converter. Ele só não se converteu porque não quis. Judas viu Jesus ressuscitar mortos? Viu. Viu Jesus curar paralíticos, assim, 10 de uma vez só? Viu. Viu Jesus dar vista cego? Viu. Viu Jesus expulsar demônio? Viu. Tem até um cargo de confiança. Tesoureiro. Tesoureiro. Só Jesus é que tem essa coragem de colocar um tesoureiro ladrão. Porque não teria coragem, não. Só Jesus mesmo. Mas era Jesus dando oportunidade para ele se converter. Mas o diabo fez morada no coração dele. Ele deu lugar ao diabo. Olha, irmão, não dê lugar ao diabo. Não roube, não minta, não fale com a verdade. Seja sincero, seja leal. Fale sempre a verdade. Encontrou uma carteira no meio da rua, tem identidade, não sai cheio de dinheiro, não sai dizendo, ou pensa, eu estava precisando desse dinheiro. Isso não é bênção, isso é maldição. Devolva para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Glória a Deus. É como uma pessoa vai numa bodega, numa mercearia, vai receber o troco, recebe o troco a mais, aí fica dizendo, ou pensa. Não é pensa não, irmão, isso é desonestidade, devolva o troco. Moça, você me passou um dinheiro a mais, devolva, porque você é crente. Se você for crente que quer ir para o céu, você devolve. Agora, se for esse que quer ficar no mundo, aí ele fica com o dinheiro e com a consciência doída. Como é que você vai dormir? Aí a coitadinha do caixa, quando for fechar o caixa à tarde, vai ficar faltando lá aquele dinheiro. Você vai dormir em paz? Vai dormir em paz? Lógico que não. Então, o texto diz, ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Ele participou do ministério de Jesus, não é? Teve a felicidade de ver Jesus fazer tantos milagres, viu Jesus por cima do mar, não viu? Viu, não é? Então, viu Jesus repreender o mar agitado, enfim, fez parte do ministério. Mas o versículo 18 prossegue, com uma recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ele foi lá, entregou Jesus, não foi? Vendeu Jesus, recebeu as moedas. O que é que ele fez? Comprou um campo. O texto diz, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram, ou as suas entranhas. Se nós lermos só Mateus, nós vamos entender só que ele se enforcou, morreu enforcado. Mas quando a gente lê o texto de Lucas, que escreveu Atos, a gente vê que o Judas Iscariotes, alguns comentaristas chegam a dizer que ele foi enforcar-se, se enforcou, certamente procurou uma árvore, amarrou certamente lá a corda no pescoço, e quando ele pula, a madeira lá, o galho não suportou o seu peso, pelo solavão que deu, caiu e ele certamente caiu por cima de alguma estaca, de algum topo ali de árvore, e as suas vísceras, seus intestinos ali saíram, né? Então derramou as suas entranhas, isto é, a parte interna de seu corpo. Então foi uma morte terrível, a morte de Judas. Como é que a gente entende isso? Pelo texto que Atos nos mostra aqui. E ele prossegue no versículo 19: todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua dele, esse campo passou a chamar-se Aceldama. Outra versão diz Aceldama, isto é, campo de sangue.
né? Tornou o campo de sangue por quê? Porque no próprio campo dele o seu sangue se derramou. Então Judas teve um destino terrível, não é? Se ele tivesse se arrependido, tivesse corrido até a cruz onde estava Jesus crucificado, pedisse perdão, eu creio que Jesus teria perdoado. Mas ele, movido pelo remorso, foi fazer justiça com as próprias mãos, e aí deu o que deu, infelizmente. Mas o versículo 20, irmãos, ainda o texto diz: porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos. Era a Bíblia que eles tinham. O judeu daquela época de Jesus não tinha o Novo Testamento, lógico, mas eles tinham o quê? Tinham a lei, os profetas, os escritos, né? Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, olha o que diz o texto: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Isto é, isso estava se cumprindo, esta palavra, na vida de quem? Na vida de Judas. Na vida de Judas. É lógico que nós cremos também que nesse período, desses 10 dias, que os discípulos ficaram ali orando, ficaram também lendo, consultando, onde é que se encaixava esta situação que tinha acontecido, essa traição de Judas, o seu destino. E aí Pedro entendeu que isso tinha tem dois textos no livro de Salmos que falam a respeito desta situação. Está no Salmo 69, verso 25. O texto diz: fique deserto no lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas. Pedro entendeu pelo Espírito Santo que esse texto se referia ao quê? Ao lugar de Judas, que Judas deixou para ser ocupado. E o versículo 109, Salmo 109, verso 8, diz assim: seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Então, Pedro encontrou no Salmo 69, verso 25 e no Salmo 109, verso 8. Irmãos, muitas passagens do Antigo Testamento, principalmente nos Salmos, muitas passagens se referem ao quê? À messianidade de Jesus. Muitas coisas, muitas profecias se cumpriram, profecias que estavam nos Salmos, no livro dos profetas, especialmente o profeta Isaías. Está certo? Então, foi o Espírito Santo, creio assim, que deu esta visão, deu este entendimento ao apóstolo Pedro. Amém? Tem uma frase, muitas vezes as pessoas dizem: pastor, mas por que o senhor não só prega? Ou por que os pastores não só pregam no Novo Testamento? Para quê? O Antigo Testamento já foi cumprido? Jesus já cumpriu o Antigo Testamento? Sim, mas é importante porque o Antigo Testamento revela o Novo Testamento, e o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Há uma frase de Agostinho que ele diz: o novo encontra-se oculto no Antigo. O Novo Testamento encontra-se oculto no Antigo, e o Antigo é revelado no Novo Testamento. Amém? Terceiro tópico: critérios para apostolado. É aqui que eu quero mais chamar a atenção dos irmãos sobre esta situação do apostolado de Matias. Quais foram, irmãos, os critérios para a escolha de Matias? Observe os critérios para a escolha do novo apóstolo. Está no versículo 21 e no versículo 22. Tem muita gente aí se autodenominando apóstolo, não tem? Apóstolo fulano, olha o apóstolo cicrano, apóstolo Beltrano, está certo? Vamos ver. Olha o critério. Versículo 21, está com a Bíblia aberta? Não fecha o caderno não fecha o livro não. Mantém a Bíblia aberta. É Bíblia, irmão. Viu? É Bíblia. Acompanha aí. O culto não é só louvor, é bom só ouvir louvor, né? Glorificar Deus, mas é bom também atentar ao ensino das Escrituras. Versículo 21. Portanto, Pedro falando, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Aqui já tem critério aqui, ó. Verso 22. Desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. Aí vem o primeiro critério. Acabamos de ler, vou explicar aos irmãos. Primeiro critério:
o candidato para apóstolo tinha que ter sido membro do grupo dos discípulos de Jesus, certo? Tinha que ter participado do grupo dos discípulos de Jesus. A partir de quando? A partir do batismo de Jesus, que foi feito por quem? Quem batizou Jesus? João Batista. Então, o primeiro critério para ser apóstolo, deveria fazer parte essa pessoa, esse candidato, do grupo que estava com Jesus a partir do seu batismo. O segundo critério, deveria ter estado com Jesus durante os 3 anos e meio de seu ministério. Deveria ter estado com Jesus durante os seus 3 anos e meio, acompanhando ali, mesmo não sendo aquele grupo seleto dos 12, mas deveria estar acompanhando. Ou vocês acham que Jesus andava só com seus discípulos? Jesus não andava só com os discípulos não, irmão. Jesus andava sempre acompanhado de multidões. Sempre multidões acompanhando Jesus. Ele não estava lá e as pessoas deixavam Jesus quieto? Deixava não. Jesus e discípulos mal tinham até tempo para comer. O povo não deixava. Era todo mundo, toda hora, querendo ver milagre, querendo ouvir sermões, principalmente milagre, porque o povo só gosta mais de milagre, de milagre. Mas a palavra de Jesus, tanto Jesus chegou a dizer, esse povo está me procurando aí, é pelos milagres que eu realizo. Mas escute a palavra. Há tempo para tudo. Agora é o tempo de você ouvir a palavra. Então, o segundo critério, o candidato a apóstolo deveria ter estado com Jesus durante os seus 3 anos e meio de ministério público. O terceiro critério deveria ter sido o quê? Uma testemunha ocular da sua ressurreição. Não bastava crer na ressurreição, tinha que ter visto Jesus ressurreto. Tinha que ter visto. Então, 3 critérios. E o quarto e o mais importante critério. O quarto, porém, você já viu que esse povo aí, quem se autodenomina apóstolo, já não estão cumprindo esses 3 primeiros critérios, né? Não viram Jesus, porque eu creio. Quantos creem que Jesus ressuscitou aqui? Eu creio, graças a Deus. Mas quem viu? Ninguém viu, mas nós cremos. Mas para ser apóstolo, não é importante só crer, não. Tinha que ver. Mas você viu? Né? Porque o povo queria ouvir um testemunho fiel, fidedigno. Se um apóstolo que não tivesse visto a ressurreição de Jesus, se fosse pregar para alguém, tudo bem, você crê, mas você viu? Que queria dizer, não, mas eu creio, isso não vale não. Não vale não, não vai me convencer não. Agora se perguntar, você viu? Ele disse, eu vi, eu estava lá, eu acompanhei, eu vi os cravos na mão dele, eu vi o seu lado furado, ele comeu conosco, eu vi ele subir para o céu. Aí sim. Agora a responsabilidade é sua, se você crê ou não. Ele disse que viu. Então, para ser apóstolo, tem que ter critério, né? Então, quem está dizendo aí, apóstolo fulano, deixa a boca, apóstolo cicrano, sai até na televisão, vamos ouvir o apóstolo, né? Viu a ressurreição de Jesus? Viu não. Acompanhou Jesus durante 3 anos e meio? Não. Viu Jesus ser batizado? Não. Então, rapaz, esquece que o apóstolo se conforma com o nome de crente, que é muito melhor. Né? Só ter o nome de crente em Jesus já é bom. Para que ter esse título? Né? Tomar esse título aí sem ser. O quarto mais importante critério, sabe qual era? O comissionamento direto e imediato para o ofício do próprio Cristo. Ou seja, o quarto critério era o próprio Jesus ter comissionado diretamente, ter chamado ele, venha cá, você agora vai ser meu apóstolo, você vai ser meu discípulo e eu vou te enviar. Então o quarto critério era esse. Foi o próprio Jesus que escolheu. Aleluia. Chamou, vem cá, você vai ser meu apóstolo. Então era o quarto. E agora? Como é que Matias ou os candidatos, aqueles 2 candidatos iam atender o quarto? Os três critérios primeiros eles atendiam. E o quarto critério? Jesus já estava no céu, já tinha subido. Então, isso é muito importante, porque o verdadeiro apóstolo é aquele comissionado por Jesus, assim como o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta tem que ser comissionado por Deus. Muita gente aí usou o título de profeta no Antigo Testamento, era falso profeta sem Deus mandar. Aí tem uma pergunta: se Jesus havia partido, escute só, meu amado irmão,
querido discípulo, querido aprendiz, querido aluno e aluna, se Jesus havia partido, como eles poderiam escolher um novo apóstolo? Resposta: de acordo com Atos, eles usaram o quê? Indicações. Outra pergunta: quem preencheu os 3 primeiros critérios? Versículo 23 diz, olha o versículo 23: então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Olha, talvez se fosse eu e você, rapaz, vamos escolher esse irmão aí, olha o nome dele, o Justo. Esse é o irmão, rapaz. Um nome desse, né? Não se pressione com o tamanho, não se pressione com o título, porque Deus vê o coração. Né? Samuel lá, os camaradas altão, os irmãos Davi, tudo, como diz, pató, alto, forte, mas não era. Deus disse: não se pressione, eu vejo o coração. Glória a Deus. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e quem? E Matias. Olha Matias, lá no finalzinho, esquecido, né? Versículo 23. Aí vem a importância da oração. Veja como é fundamental. E eu acho interessante é que eles oraram, mas deixaram a responsabilidade com Deus. Sempre que você orar, ore crendo e deixe a responsabilidade com Deus. Amém? Ore e deixe nas mãos do Senhor. Entregue a sua petição, a sua oração e descanse no Senhor. O versículo 24 diz: depois oraram. Já tinha 2 candidatos. 2 candidatos. Olha aí, 2 candidatos na Bíblia aqui, né? Só que os 2 eram de direita, né, irmão? Amém? Amém. 2 crentes fiéis. 2 crentes fiéis. Quando tem 2 candidatos de direita é uma benção, né? Agora quando tem um de direita e esquerda, aí o negócio não está certo. Mas vamos aqui. Então 2 candidatos preenchiam os requisitos. Quem era? José, chamado Barsabás e cognominado Justo, e Matias. O texto do versículo 24: depois oraram. Olha o que eles oram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido. Deixaram o critério aos cuidados de quem? De Deus. Aí Pedro prossegue, versículo 25: para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou. Judas não abandonou? Não tem crente que abandona a igreja? Não tem? Não tem crente que abandona o corpo de Cristo? Onde é que está, irmão? Abandonou a igreja. Você vai olhar, esfriou. Por quê? Deixou de estar adorando a Deus. É tão bom a gente estar adorando a Deus, no culto, nos vídeos congregacionais, ouvindo a pregação, o estudo, os irmãos louvando, glorificando a Deus. Não é bom, irmão? É bom. Ir para o lugar que ele era devido. Aí veremos a ação dos discípulos. Eles oram, pedem para Deus seu responsável, e o versículo 26 conclui: eles tiraram sortes. Isso aqui assusta muitos irmãos. Muita gente aqui questiona isso. Se eles oraram, por que tiraram sorte? Mas não era 2? Eles não pediram para Deus revelar? Não podia ter aguardado um sonho, revelação, uma profecia? Mas eles agiram usando um critério do Antigo Testamento. Essa questão de tirar sorte não é jogar o bozó, o dado, esse negócio não. É parecido assim, mas não é tanto assim não, tá? Então, só que eles oraram antes. Aí o texto diz: então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Isto é, era agora o 12º apóstolo. Isto é, então eles usaram a tradição conhecida no Antigo Testamento. Eu anotei aqui alguns textos aqui, mas eu quero ler aqui o que um comentarista, o nome dele é R.C. Sproul, em seu comentário de Atos, ele escreveu. Veja como isso aqui é importante. Ele diz assim, ó: quando os sacerdotes do Antigo Testamento eram incapazes de discernir a vontade de Deus, eles com muita oração lançavam sortes, cujo resultado era determinado pela providência de Deus. Isto é, eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre um deles.
Anotei aqui alguns textos que falam sobre essa questão de sorte, lançar sorte. Você sabia, alguns exemplos aqui de sorte. Você sabia que, estão lembrados de Acã? Acã, lembra de Acã? Quem lembra de Acã aqui? Quem era esse personagem? Foi aquele personagem que quando foi lá para Jericó, Deus proibiu, que ninguém era para levar nada, trazer nada, e ele foi, pegou uma capa babilônica, lembra? Pegou o ouro lá, escondeu na barraca. Você sabia que foi descoberto esse ladrão aqui, através de sorte? Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Olha aí. Para se descobrir o culpado de Acã, foi a tribo de Judá, foi escolhida por sorte. Isso está, pode anotar, Josué 7,16. Você depois lê em casa, não vai dar tempo de ler aqui. 12 tribos lançaram a sorte, não sei se foram os pauzinhos que tinha, cada pauzinho do tamanho, lançaram, quem pegasse o menor ou o maior era o critério lá na hora. A gente não pode nem dizer como é que foi, se for maior ou menor, se foi assim com... eu não sei. Foi lançado sorte na hora lá. E aí, justamente a tribo de Judá. Aí foi chamando a família, vindo família e tal, clã. Aí chegou quem? Chegou em Acã, não tinha quando ele correr, era ele mesmo. Tá? Deus não precisa de filmadora, Deus não precisa de celular. Deus filma tudo, Ele sabe tudo. Ele viu quando ele foi lá e pegou, escondeu na barraca dele, né? Por exemplo, também, quando Israel conquista a terra de Canaã, como é que cada tribo pegou um pedaço de terra? Não, eu gosto daquela terra assim como fez lá o sobrinho de Abraão, Ló. Eu quero aquela terra, eu quero aquela terra ali que é muito verde. Não foi assim não. Lá foi por sorte também. Então Josué havia a determinação de Deus, foi a determinação de Deus que seria através de sorte, lançar sorte. Aí dividiram-se as terras por sorte. Senão, se fosse por cara bonita, né? Assim, as pessoas poderiam, não, é meu parente, aquela terra boa é para você, você não é muito chegado ali, vai ficar com a terra ruim. Não, não foi assim não, tá? Então a terra de Canaã foi distribuída por sorte, número 26, 55, 56. Tem outros textos aqui, não vou citar por causa da hora. Josué 14, verso 2. A tribo de Benjamim foi escolhida por sorte para dar o primeiro rei de Israel, que foi, quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. A tribo de Benjamim foi escolhida por sorte. Isso está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 20. Zacarias, o pai de João Batista. Como é que ele foi escolhido para entrar e acender ali o incensário e entrar para oferecer incenso? Qual foi o critério? Sorte. Lançamento de sorte. Está em Lucas 1, verso 9. Então, os irmãos, não estranhem essa questão. Só que eles sabiam o seguinte: a sorte sobre quem caísse, essa seria a vontade de Deus. Seria a vontade de Deus. Por quê? Porque isso aconteceu no Antigo Testamento. Deus em nenhum momento proibiu isso. Então não foi algo, eles oraram antes, mas eles sabiam que dependia de quê? O que desse ali, seja um dos dois, seria a vontade de Deus e não a vontade dele. Bem, aí vem agora outro tópico aqui que eu preciso correr por causa do horário. Quais foram os atos de Matias? Pastor, o senhor falou sobre Matias. Matias foi escolhido. Agora, o que foi que Matias fez? Muita gente acha que, pastor, ele não fez nada. Leva engano. Tá? Há quem pensa que Matias não fez nada. Eu até me lembrei de uma certa irmã. Dizia-se que numa certa igreja, olha, nunca despreze os irmãos da igreja, viu? Você pensa que aquele irmão que está sentadinho ali, ele não é importante? Ele é importante. Todo crente é importante, amém? É, na obra do Senhor é importante. Disse que um certo pastor chegou na igreja, assim que ele assumiu, e ele olhou assim para o conjunto, e tinha uma senhora muito já idosa, e ela achou que aquela irmã era assim, não ia contribuir muito com o louvor, né? Já velhinha e tal, aí foi, tirou a irmã assim, não, tira aquela irmã, porque achava que ela não ia ajudar muito, não ajudava muito na voz, pela idade. Isso foi, chegaram até a compor uma canção, a irmã Gomercinda. Alguém já ouviu? Canção da irmã Gomercinda. Entra lá no YouTube, você vai ver. Só que quando ele tirou essa irmã, o conjunto começou a definhar. Começou a se acabar o conjunto. Por quê? Porque depois disseram, pastor, aquela mulher era mulher de oração. Era aquela mulher que orava por esse conjunto todo.
Era aquela mulher que sustentava esse conjunto no joelho, orando por cada membro. Entendeu? Então nunca despreze, no caso de Matias aqui também não. Matias ele foi importante. Ele permaneceu junto com os outros discípulos pregando a palavra. Querem ver? Atos 6, verso 2. Abre aí, marca esse texto. Você vê isso? Me mostra onde Matias fez alguma coisa pelo Evangelho. Atos 6, verso 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Aqui está ele inserido, os 12. Então ele estava junto com os apóstolos e demais, dedicando-se, reunidos com os irmãos e dedicando-se à palavra. Quem entendeu, diga amém. Amém. Preste atenção para cá, deixa as crianças entrar aí, voltaram do culto delas, entrem aí caladinhas, sentadinhas, preste atenção, certo? Estamos já finalizando, irmão. Então Matias, apesar do nome dele não ser mencionado, mas é mencionado aqui os 12. Então ele dedicou-se ao trabalho, certo? Na obra do Senhor. Paulo, inclusive, podemos dizer que Paulo incluiu Matias entre os que viram Jesus ressurreto. Paulo incluiu ele aqui. Atos 15, verso 5, o texto dizia: apareceu a Pedro e depois aos 12. Isso aqui é importante você entender. Quando ele fala aos 12, Judas não está aqui mais não, porque Judas suicidou-se antes da ressurreição de Jesus, certo? Judas não teve o prazer de ver Jesus ressurreto, não teve o prazer, porque ele tirou a sua própria vida. Então Paulo aqui cita, mesmo que de forma não clara, citando o nome dele, mas o texto diz que ele apareceu aos 12, isto é, este discípulo, apóstolo Matias, viu Jesus ressurreto também, tá certo? Judas já tinha se enfocado nessa ocasião. Tá. Agora vem, você sabia que o nome de Matias consta no muro da Nova Jerusalém? Consta, Atos 21, verso 14. Apesar do texto não mencionar o nome dele, mas ele foi contado como os 12 apóstolos. Amém, irmão? Amém. Amém. O muro da cidade, Apocalipse 21, 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Muita gente acha que é o nome de Paulo. Não. Os apóstolos foram designados pelo Senhor Jesus. A exceção foi aberta para Matias, mas os discípulos oraram para isso. Foi confirmado, lançaram sorte. Então, acreditamos, e a maioria dos comentaristas crê que o nome de Matias foi um nome aprovado por Deus. Amém? A questão de Paulo foi apóstolo também, mas foi apóstolo dos gentios. Agora, o apostolado de Paulo, irmão, já são quase 9 horas. Eu peço para os irmãos aí a questão da segunda milha, viu, irmão? A segunda milha, estão lembrados? Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 12. Então peço aos irmãos a segunda milha para mim, tá certo? Segunda milha aqui, no máximo 9 e 10 a gente encerra. Então, irmão, há quem questione o apostolado de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele não atendeu a nenhum desses 3 critérios. Pelo menos os 3 critérios primeiro, ou os 4 critérios aqui. Diretamente, a chamada dele direta, assim ao vivo e a cor, não foi feita. Mas eu vou mostrar aos irmãos aqui porque Paulo, de fato, é apóstolo. Apesar de não atender pelo menos os 3 primeiros critérios. Quais eram os 3 primeiros critérios? Deveriam, discípulo, alguém para ser apóstolo deveria ter o quê? Ter acompanhado o Senhor Jesus a partir do seu batismo, acompanhar Jesus nos 3 anos e meio, ser testemunha ocular da sua ressurreição. Tá? Então aqui questiona o apostolado de Paulo. E uma das maiores polêmicas que a igreja cristã enfrentou foi o caso: poderia Paulo ser um apóstolo? Isso foi muito questionável, Paulo ser um apóstolo. Mas é por quê? Por falta de atenção na palavra. Pergunta: Paulo acompanhou Jesus desde o seu batismo? Paulo acompanhou? Acompanhou? Não. Segundo, Paulo acompanhou Jesus durante os 3 anos e meio do ministério público? Não.
Paulo foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo? Não. Ele teve uma visão no caminho de Damasco. Paulo foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo? Não, não foi. Mas ele teve uma visão extraordinária, uma visão gloriosa no caminho de Damasco, quando ele sai para perseguir os cristãos. Ele viu Jesus glorificado, ouviu a voz de Jesus, não foi? Ele viu Jesus glorificado, mas isso foi depois da ressurreição de Jesus, depois da ascensão de Jesus. Mas ele, nitidamente, ele viu Jesus glorificado, e ouviu também a sua voz. Aí eu pergunto, Paulo foi comissionado pelo próprio Jesus para ser apóstolo? Sim ou não? Sim. Paulo foi comissionado diretamente pelo próprio Jesus para ser apóstolo? Sim. Apesar de ele não atender os 3 primeiros critérios. Mas Deus abriu uma exceção para Paulo. Você sabia que foi Deus quem designou Paulo para ser apóstolo? Foi Deus que designou Paulo para ser apóstolo. Por isso que em muitas das suas epístolas, pelo menos ele começa as suas epístolas mostrando Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, isto é, pela vontade dos homens. Paulo não seria apóstolo. Por quê? Porque não atendia os critérios. Sempre ele começa, pode ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, versículo 1, Efésios capítulo 1, versículo 1, né? Sempre ele dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. 2 Coríntios 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Efésios 1, verso 1, e mais os textos de Colossenses 1, 1 Timóteo 1, 2 Timóteo 1, verso 1 e Tito 1, verso 1. Pelo menos em 7 ocasiões, Paulo identifica-se, se autodenomina apóstolo. Mas qual foi o grande trabalho de Paulo? Jesus comissionou os apóstolos para pregar a quem? Primeiro em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, não foi? Mas quando nós lemos o Novo Testamento, os discípulos ficaram onde? Ficaram circunscritos a Israel. Coube a Paulo começar a transpor as fronteiras. Por isso que Paulo foi um apóstolo separado para pregar o evangelho a quem? Aos gentios. Então foi Deus que escolheu o apóstolo Paulo para levar o evangelho aos gentios. Aí vem a pergunta: qual é o texto áureo da chamada de Paulo? Qual foi o texto? Está em Atos 9, verso 15. Estamos quase finalizando, irmão. Olha o que diz aqui, Atos 9,15. É o texto que mostra a chamada de Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Aí eu pergunto, isso aqui não era atribuição do apóstolo? Aleluia. Não foi comissionado por Deus? Não foi comissionado por alguém que tinha autoridade? Não era para ele pregar o evangelho às autoridades fora do país? Então Paulo é apóstolo. E qual é a maior evidência do apostolado de Paulo? É só você ler. Quantas epístolas Paulo escreveu? 3 epístolas. Foi quem mais escreveu no Novo Testamento, foi Paulo. Então está mais do que evidente que ele merece o título de apóstolo, mesmo porque foi Deus que designou. Amém? Então, Paulo escreveu, foi quem mais escreveu no Novo Testamento. A verdadeira igreja cristã hoje está firmada. Hoje nós não temos mais apóstolos, não temos mais apóstolos, mas a igreja do Senhor está firmada na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, e não na doutrina daqueles que se designam ou se autodenominam apóstolos. O nosso chamado, para finalizar, falei para os irmãos, 9h10 a gente encerra, tá certo? O nosso chamado. E nós não somos apóstolos, mas sim seguidores de Jesus. Fomos chamados para quê? Para quê? Para pregar o Evangelho. Porque Jesus disse em Marcos 16,15, foi o que ele disse? Portanto, vão pelo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura.
ou seja, a todas as pessoas. Então Jesus nos designou: vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas, isso é, a toda criatura. Então nós, a missão da igreja não é ser apóstolo, mas ser uma pessoa que prega o evangelho de Cristo. O que mais? Fomos chamados também para nós fazermos discípulos. E para alguém fazer um discípulo, tem que aprender a ser discípulo, tem que vir para a igreja, tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que orar, tem que pesquisar, tem que ter gosto para estudar a palavra do Senhor. Não é verdade? Jesus disse: portanto, vão. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos. Jesus não mandou fazer os apóstolos, mas ele disse: façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer. Olha, para ensinar a obedecer, primeiro você tem que obedecer. Para ensinar um discípulo, você tem que primeiro dar o exemplo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Aí vem a promessa: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Então fomos chamados para fazer os discípulos. Estude a palavra do Senhor mais, leia mais, se consagre mais, tenha uma vida mais pautada na palavra, seja um crente autêntico, seja crente na igreja, fora da igreja, no seu trabalho, onde for. Porque se você for um crente autêntico na igreja e lá fora, o seu testemunho tem validade. Agora, se você só for um crente aqui na igreja e lá no mundo, seu testemunho não terá credibilidade. Amém? Como conclusão, para fazer discípulo, você primeiro precisa ser aluno. Você é aluno da escola dominical? Você está fazendo um curso teológico, pelo menos por correspondência? Você pelo menos estuda a Bíblia em casa? Pelo menos você lê a Bíblia em casa? Ou você é aquele crente que só pega na Bíblia na hora que o pastor diz: vamos ficar em pé? Se você fizer isso, você não vai ser um bom discipulador. Seja um discipulador, ensine aquilo que você aprendeu aos seus alunos, a quem está lhe ouvindo. O que você tem feito para aprender mais a respeito de Jesus? Medite e faça o melhor para Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Terminei antes das 9h10. Era este recado. Então note que pelas Escrituras, quem se autodenomina apóstolo está redondamente enganado. Não há amparo bíblico para dizer que alguém hoje é apóstolo. Não, todos nós somos servos de Cristo. Aleluia. E fazemos discipuladores. Vamos orar? O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por linha procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se me alegra pelo ao teu andar. O profeta Deus se aproximando, considera-se